os nefilins, os gigantes, estão aí, enganando as pessoas, matando, torturando. Ele sempre existe. Então o estudo de hoje vai ser sobre esses nefilins, esses gigantes que enganam as pessoas. Que no princípio era assim. A gente vai estar lendo lá nos dias de Noé, em Gênesis 6 e versículo 4, que esses gigantes enganavam as pessoas. E nós vamos estar ouvindo no dicionário do Google o parecer da ciência sobre esses gigantes que engana as pessoas na política, engana na religião. Estão ouvindo? Eles estão aí. Eles estão aí. A ciência chegou à conclusão que 4% da humanidade tem o DNA desses nefilins, desses gigantes. Então esse foi o estudo da semana. E esses gigantes, através dos tempos, eles se renovam. Eles estão aí. Que nos dias de Noé, eles morreram. Né? Eles morreram. Morreram no dilúvio. Mas como que depois eles apareceram outra vez lá em Canaã? Nós vamos estar lendo também isso. Entendeu? Como que eles voltaram? Esses gigantes é um mistério. E esses gigantes que estão por aí, defendendo a Igreja da Santa Inquisição. Eles trazem títulos para enganar as pessoas, né? É pastores, é bacharel em teologia, são reverendo. Reverendo. Eles gostam que chama eles de reverendo, de pastores, bacharel em teologia. São os gigantes que nós vamos estar estudando hoje. Esse estudo você nunca ouviu. Que eles morreram nos dias de Noé. Acabou? Não, não acabou. Que depois eles apareceram nos dias de Yehoshua, filho de Num. Que na sua Bíblia está Josué, filho de Num. Aqueles 12 espias. 10 voltou falando, não tem jeito. Eles são gigantes. Nós parecemos gafanhoto perto deles. Eles são grandes. Eles têm título. Nós parecemos gafanhoto perto deles. Ele estudou. Ele é bacharel em teologia. Você vai questionar o homem. Mas é um filho da Igreja da Santa Inquisição. Ele é um reverendo acima de pastor. Você vai questionar o homem? Sim, vou. Ele é um filho da Igreja da Santa Inquisição, porque traz a doutrina de Roma, ele traz os mandamentos de Roma, ele traz os dogmas de Roma, ele traz o nome da imagem romana. Ele é gigante. Eu sou um gafanhoto, mas a verdade prevalece. A verdade me protege. É isso. Então, o estudo dessa semana é um estudo que você nunca tinha percebido. Que esses gigantes, mesmo destruídos no dilúvio, eles voltaram porque estavam já lá na terra de Canaã. Estavam lá na terra prometida. Eles sabiam que aquela terra era prometida. Eles sabiam. Satanás sabe as coisas. E foi a terra que o Criador indicou para o seu povo. Mas a terra estava cheia de gigantes. Nós vamos estar lendo
Números 13, 33, lá você vai falar que só 2 acreditou que Deus estava com eles e eles iam vencer aqueles gigantes. Esse gigante nós só vencemos se Deus, o Criador, estiver conosco. São poderosos. São aparentemente poderosos. Eles trazem título. Eles trazem formação. Mas eles estão alicerçados na mentira. E a história conta que a função desses gigantes era perseguir a obra do Criador. Era desfazer a obra do Criador. Era matar os servos do Criador. Lá no princípio, já foi assim entre Abel e Caim. Você nunca tinha pensado nisso? Que esses anjos se materializavam, tomava fórmula de homem. Tomava fórmula de homem. E atacava e tomava as mulheres como esposa. Nós vamos estar vendo, ouvindo no dicionário. E geravam filhos. E a pergunta que ninguém fez para você até hoje, porque eles são gigantes, eles são nefilins, eles são filhos da igreja da Santa Inquisição, a mente deles não funciona, não trabalha para o Criador. Mas a nossa mente não. Nossa mente é consagrada ao Criador todos os dias. Todos os dias. Uma pergunta que nunca fizeram para você. Será que Caim não é filho da serpente? Já fizeram essa pergunta para vocês? Porque não é impossível o que ele fez. Só um irmão e ele atentar contra a vida do seu irmão? Será que ele não é filho da serpente? Porque aqui a Bíblia fala que eles se materializaram e tomaram a filha dos homens e geraram nela nefilins, gigantes, homens híbridos. A ciência chama de homens híbridos. Então nós temos muito que estudar. Nós temos muito que saber. Temos muito que orar. Temos muito que aprender. Outro vídeo que o Criador que nos deu, nós vemos Jó falando que os homens da terra não conhecem Deus. Não sabe quem Ele é. Entendeu? Mas quando Ele se fez carne e habitou em nosso meio, aí nós o conhecemos. É só assim, para nós conhecer Ele. Ele teve que se fazer carne e habitar em nosso meio. E o mesmo livro sagrado diz que os santos hão de julgar o mundo e hão de julgar os anjos. São esses anjos caídos. Hoje nós não temos condição de julgar ninguém. Porque na Santa Ceia disse, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaria ser julgado pelo o Criador. Então, nem para julgar nós mesmos, nós não servimos. Mas esse Criador que nós pregamos, ele precisou se fazer carne e habitar em nosso meio. Porque esses anjos estavam questionando Deus, questionando o Criador. Nós se fizemos carne e nós pecamos na carne. Nós se fizemos carne e nós pecamos. O Senhor mandou nós lá para nós pecar. Olha o questionamento desses anjos. O Senhor mandou nós lá para nós pecar, para nós morrer na carne. Aí ele falou assim, não,
eu vou me fazer carne e eu vou lá e não vou pecar, para provar para vocês. Esse é o auge da mensagem. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E não pecou, para desafiar esses anjos também. Porque no dia do juízo ele vai ter condição de julgar também esses anjos. Ele vai dizer para esses anjos: eu me fiz carne, habitei lá. Entendeu? Eu habitei lá. De acordo com aquele versículo de Levítico 11:26 ou o 26:11, que eu não tenho marcado o versículo, que o tabernáculo de Deus na terra, andando entre os homens, é Deus com eles. É o próprio Deus com eles. Letra maiúscula, o tabernáculo de Deus que anda entre os homens da terra. Então Deus vai ter condição de julgar esses anjos, porque esse Deus também se fez carne e habitou em nosso meio. Coisas que muitas pessoas não aceitam. Não aceitam, entendeu? Mas para julgar esses anjos, ele tinha que ter vivido aqui na terra. Ele tinha que ter passado por aqui e não ter pecado. Entendeu? Então ele provou para esses anjos também que é possível viver nesse tabernáculo e não pecar. Esse é o nosso Deus que nós pregamos. Então nós vamos estar lendo aqui agora Gênesis 6, versículo 4. Vai falar sobre esses gigantes. Eu vou ler na Torá, mas na sua Bíblia está a mesma coisa. Que a Bíblia é uma cópia da Torá. Entendeu? Os cinco primeiros livros da Bíblia é uma cópia da Torá. Então vamos estar lendo aqui, ó. Gênesis 6, versículo 4, os dias de Noé. Os gigantes estavam na terra naqueles dias. Você acredita na palavra de Deus? Confirma aí na sua Bíblia. Os gigantes estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando conheceram esses filhos dos senhores, as filhas dos homens, lhe deram filhos. Estão ouvindo? Estes foram os valentes que sempre houve. Que sempre houve. Então, nos dias nosso, existe. Porque aqui está falando, esses são os valentes que sempre houve. Varões de renome. Estão ouvindo? Então, medita aí. Gênesis 6, versículo 4. Vai falar desses gigantes que sempre ouvem. Eles questionam a palavra de Deus. Eles são amigos da igreja da Santa Inquisição. Eles morrem para defender a igreja da Santa Inquisição. Defende os seus dogmas. Defende o domingo, as suas festas. Mas as coisas do Criador eles não defendem. Entendeu? E aparentemente eles são fortes. Aparentemente eles são gigantes. Porque eles trazem títulos. Pastores, bacharel em teologia, reverendos, homens de renome. Então aí, por isso o Senhor Yehoshua disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé. Dia de opressão, dificuldade. Dias que esses gigantes levantam para calar a palavra de Deus. Levanta para calar aqueles que estão com a verdade. São poucos que estão com a verdade, mas assim mesmo eles se levantam e dizem: você está louco, você tem que estudar, você é falso profeta, você é isso, você é aquilo. Mas quando você cala eles, humilha eles, entendeu? Isso acontece todo dia comigo. Todo dia.
entendeu? Aí eles vêm para cima, entendeu? Quer processar, quer te atacar, entendeu? É igual a mãe deles, na Santa Inquisição, que matou todos que estavam com a verdade, para implantar essa mentira que está aí. Então nós vamos estar lendo agora, para o vídeo não ficar aqui muito grande, Números 13 e 33. Vamos estar lendo com aqueles 12 espias. Vamos ler a partir do 31. E logo após vamos estar ouvindo o dicionário do Google falar o parecer desses gigantes. Que vamos ler a partir do 30. Números 13, 30 ao 33. E Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e herdamo-la, porque certamente prevalecemos contra ela. Olha o versículo 31. Mas os homens que subiram com ele disseram: não podemos contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinha espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela nela são homens de grande estatura, homens altos. E ali vimos a gente forte, os filhos gigantes de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos. Somos gafanhotos perto deles, né? Eles trazem título, eles falam bem, eles enganam as pessoas, mas eles têm poder de tirar Deus da nossa vida. Você entendeu? São esses os gigantes. Eles têm poder de tirar Deus da nossa vida. Então fica com essa mensagem, ó. E assim éramos aos seus olhos. Quando viram os gigantes, eles pareciam gafanhotos perto daqueles gigantes. Então vamos ver agora o parecer do dicionário do Google a respeito desses gigantes. Vamos lá, vamos ver o que o dicionário do Google vai nos apresentar. Que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui, que coloca no Google: Nefilins gigantes. Vamos ver o que vai sair. Os Nefilins são gigantes mencionados na Bíblia, que são descritos como filhos de anjos e mulheres. O termo Nefilins significa os caídos, em hebraico. Descrição: 1. Os Nefilins eram guerreiros corajosos e cruéis que se voltaram contra os humanos. Estão vendo? 2. A Bíblia fala em gigantes com 5 metros de altura. E 3. Os Nefilins foram destruídos pelos israelitas durante a invasão de Canaã. Origem: o livro de Enoque relata que anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas e geraram os Nefilins. A história dos Nefilins e dos filhos de Deus, em Gênesis 6, tem sido muito discutida ao longo da história da Igreja. Interpretação: 1. O termo gigantes veio de uma tradução e interpretação posterior. 2. O texto narra que os filhos nascidos da relação entre os anjos e as mulheres foram homens de renome, da antiguidade. E 3. Por serem filhos de anjos, tinham capacidades para coisas extraordinárias. Estão ouvindo aí? Nefilins, em hebraico, são os caídos. Os caídos. E esses caídos é um perigo, que eles sempre existiram. Vocês viram?
Mas lá no dilúvio que morreu todos, irmão Nilson. Não, mas eles apareceram lá em Canaã quando já existia Israel. Nos dias de Noé ainda não, que não existia ainda o nome Israel. Israel começou com Abraão, descendente de Noé. Então eles apareceram. E depois apareceu o gigante outra vez, nos dias do rei Davi. Estão ouvindo? E esses nefilins, esses gigantes sempre existiu. Porque o nosso Senhor Yahushua disse que a sua vinda será como nos dias de Noé. E nos dias de Noé a terra estava infestada desses nefilins, desses gigantes. Porque nós, adoradores, nós que trazemos o nome do Criador lá de Israel, não por nós mesmos, por nós mesmos nós não teríamos capacidade, mas pelo Criador, que nos revelou e nos deu esse nome, essa missão de trazer este nome lá de Israel. Estão ouvindo? Porque nós não temos essa capacidade. Então a nossa missão é essa, é encarar esses gigantes, que são as religiões grega, filha da Igreja da Santa Inquisição, que estão aí defendendo o Evangelho de Roma, defendendo a Trindade, defendendo seus dogmas, defendendo o seu calendário, a sua festa, defendendo a sua imagem romana. Você entendeu? Essa imagem romana das igrejas gregas não é o nosso Senhor Yahushua. Jamais. Jamais. Porque a Sagrada Escritura nos mostra um nome para a salvação. Um nome para a salvação. E não é nome dado pelos homens. A criatura vai dar nome ao seu Criador? Vocês já tinham pensado nisso? Então, esses gigantes, como prevaleceu nos dias de Noé, como existiu lá em Canaã, como existiu nos dias do rei Davi, eles existem hoje. Eles estão aí, respaldados, alicerçados na mentira. Mas sempre existe um servo ou uma serva para desmascarar eles. Sempre existirá, porque o Criador é justo, o Criador é maravilhoso. Fique com esta palavra e esta pergunta. Será que Caim não é filho da serpente? Porque ele saiu e gerou descendência. Ele não matou o seu irmão? Ele matou o seu irmão. Era digno de morte também, né? Mas ele saiu e gerou descendência, que é outro estudo também, né? Mas gerou descendência com quem? É outro estudo também. Esses gigantes, esses nefilins têm que ser estudados. Se você for aprofundar mais no dicionário do Google, você vai ver que a ciência chegou à conclusão que 4% da humanidade tem o DNA desses gigantes nefilins, desses verdadeiros inimigos de Deus. Porque não dá para acreditar o que eles fazem nas religiões, como que engana as pessoas aqui nas religiões. Não dá para acreditar como que eles enganam as pessoas na política. Não dá para acreditar. O povo geme. Mas a mensagem é uma só. Volta para o Criador e o teu nome lá de Israel. E viva, vamos dizer, e viva em paz.
em paz com esse Deus que fez os céus e a terra. No nome do Senhor Yehoshua HaMashiach. Amém.